O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, encaminhou para a Justiça Federal do Pará uma notícia-crime contra a ex-ministra e senadora eleita Damares Alves pelas afirmações feitas por ela em um culto no último fim de semana de possíveis crimes de violência sexual contra crianças na ilha de Marajó. O Ministério Público Federal do Pará afirmou hoje, por meio de nota, que nenhuma denúncia feita ao órgão nos últimos 30 anos sobre tráfico de crianças na ilha de Marajó é semelhante às torturas citadas pela ex-ministra. Damares diz agora que a denúncia de tráfico de crianças se baseou em conversas com o povo na rua e que as diferentes versões que ela vem apresentando são para preservar as investigações. Felipe, como você avalia essa situação e essa mudança de tom de Damares Alves? Para você, mudança de tom, desculpa, não, hein? O Marco. Não, só para deixar claro. Porque, Marco, ela tinha falado em primeira pessoa. É isso. Mas ainda está em primeira pessoa. O que eu acho engraçado... Ela disse agora que, na verdade, ela conversou com pessoas e não que a apuração foi feita pela pasta, digamos. Entendeu? Tem as duas coisas. O que eu acho trágico desse caso específico é que o Marco ficou 2 dias seguidos defendendo Damares. Fabrica. Bateu no peito. Você tem a oportunidade de fabricar uma bateu no peito. agora, você bateu no peito, Marco, falou assim, gente, tenta desenvolver a Damares a recebeu a denúncia e encaminhou para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. Mentira. Ela não recebeu denúncia nenhuma e não encaminhou nada, porque não recebeu denúncia nenhuma sobre esse caso específico. Ela inventou o fato. Nossa Senhora. Isso que me causa estranheza e me causa um pouco de dor também, né? Porque abuso infantil, pedofilia, são crime grave, né? Que não dá para fazer proselitismo político. Talvez não tenha sido um erro no discurso dela. Poderia ter falado, olha, eu conversei com pessoas, eles comentam, mas não sei se é verdade. É diferente de você falar, não, o Ministério apurou e ela ocorreram crimes de 2000 ou 2004, por exemplo, entendeu? O que me deixa estarrecido é que ela falou isso em um culto, né, em uma igreja cheio de crianças em volta. As crianças ouviram essa narrativa dela pesada, né, e que, pelo visto, não se sustenta, né, não existe. Ela inventou, ela criou um livro de ficção. Né? Eu não estou aqui, isso é para destacar, né? Porque as pessoas gostam de torcer o que você fala. Eu não estou aqui falando. Você não está nem distorcendo, você está inventando agora. Eu não estou aqui falando que não existe crime de abuso infantil, que não existe pedofilia. Óbvio que existe, e é grave. E é grave. Filipão. E o Brasil, a questão é tão séria que o Brasil é o segundo país que mais tem denúncias de abuso infantil. Ou seja, nós estamos andando para trás nessa seara. Não é? E a Damares, que era da pasta para investigar esse tipo que ela não fez nada. De assunto. Só falta você falar isso. Fez muito pouco. Nossa Senhora. Fez proselitismo. Não tem. Fez proselitismo político assim, em cima de algo grave. Desculpa. Posso fazer uma parte aqui? Claro. Rapidamente, Marco, você quer que eu... Não, é desesperador. Não, olha só, Tá difícil. A fabricação, mas ela criatividade... Ela mentiu. Tinha que ser roteirista de filme B, na verdade, porque é muito ruim a criação que foi feita em cima da história da Damares. Desculpa, Felipe. Você está completamente errado, por um motivo simples. Isso é equivalente, quando fala em prevaricação, o pessoal, às vezes a audiência não entende o que isso significa, mas é o equivalente a eu falar o seguinte, o Felipe ele é um político, qualquer político. E ele fala que nos morros do Rio de Janeiro tem homicídio. Aí eu vi ele falou, opa, como é que você ficou sabendo disso? Nos morros, na favela do Rio tem homicídio. Cadê? Cadê o encaminhamento da denúncia dos crimes de homicídio? Felipe, mostra pra mim. Não tem nada a ver. Em outra... É exatamente nada isso. A ver. Então pega uma pessoa se ele fosse um servidor público. É a mesma coisa. Ela deu detalhes. Para as pessoas entenderem. Ela deu detalhes. Não, calma lá. O nível, a loucura. Ela deu detalhes. A loucura de uma pessoa que fala uma barbaridade dessa com relação a Damares. O cara tá chamando ela de cúmplice. Tá falando que prevaricou, que não encaminhou pra frente uma denúncia. Isso é um absurdo. Primeiro, por conta da história dela. Não existe a denúncia. Isso é um desrespeito à história da Damares. Segundo, porque tem umas 30, 40, 50 notícias aqui, se você colocar a Ilha do Marajó, Pará, abuso sexual infantil.
Tem umas 50 notícias. Já falei isso 2 dias seguidos. É a terceira vez que a gente está nessa porcaria desse tema, que não tem nada a ver. Tem a ver sim. Calma lá. Tá muito nervoso hoje. Não tô nervoso. Eu só acho o tema péssimo, porque ele fica tentando criar uma cortina de fumaça. É péssimo porque é indefensável. Enquanto isso, a gente tem a esgotosfera petista, né, deitando e rolando com um monte de fake news, tentando silenciar Brasil Paralelo, censurando o Brasil Paralelo, tirando conteúdo do Brasil Paralelo do Twitter, por meio do TSE. Em termos de prioridade, tem um monte de notícia aqui que é muito mais relevante do que falar da Damares Alves sobre uma coisa inexistente. Isso é relevante. E a vida dela tem sido combate à pedofilia e ao abuso infantil. Agora, Marco e Felipe, olha só, eu preciso trazer uma aspas da própria Damares. Ela concedeu hoje uma entrevista à Rádio Bandeirantes. Ela disse o seguinte: Felipe, essa coisa de que as crianças, quando saem dopadas e os seus dentinhos são arrancados onde elas chegam, a gente ouve nas ruas, na fronteira. Na CPI lá atrás, disse ela, já se falava de que fora essas crianças são traficadas. Se falava isso em 2010. Elas ficam dopadas por 24 horas, ela disse nessa entrevista. Trabalhava com uma CPI que falava sobre isso em 2010. Elas são levadas em caixas e sacos. Todo mundo na fronteira fala disso. Então, esse é o trecho extraído a aspas de Damares Alves a uma entrevista, uma emissora de rádio aqui de São Paulo. Felipe. Não, se eu estivesse na posição do Marco, eu ia ficar incomodado e nervoso também, né? Porque realmente é indefensável, né? Querer defender a Damares nessa situação específica. Eu até entendo, Marco. Ela errou, então, na sua avaliação? Eu até entendo, Marco, que você queira falar da história da Damares. Eu até entendo que você queira falar de outros assuntos, não sobre esse assunto específico. Que ela, sim, deu detalhes, né? Ela foi muito específica em falar como se ela soubesse de alguma informação. Chegou ao nosso conhecimento. Absurdo. Ela fez proselitismo político em cima de algo grave, né? E quando ela coloca algo nesse sentido... E desculpa, Marco, tem um ponto que você falou uma besteira sem tamanho. Eu já te desculpei agora. Sabe por quê? Te desculpo. O Ministério Público Federal falou que todas as denúncias, todas as investigações que eles fizeram formalmente sobre abuso infantil, não tem nada que chega perto ao que a Damares falou, né? Ou seja, você pode dar Google aí à vontade, como você falou, Ilha de Marajós, abuso infantil, que esse relato da Damares nada mais é do que algo criado na cabeça dela, é uma ficção que ela falou na frente das crianças, na frente das crianças, olha só, das crianças, pessoal, sem base alguma. Rapidamente, vai. Algo retórico, Marco. Então, desculpa, algo retórico. Surreal. Infelizmente agora o Felipe cometeu um erro absurdo. Qual foi, Marco? Eu acho que ele ficou... Então, é isso que é legal, né? Quando você é um pouco enfático, e aqui eu não tô nervoso, eu gosto de ser enfático porque eu acho o que está acontecendo um absurdo. O Felipe, ele cometeu um grave erro. Ele acabou de falar que é tudo uma criação fictícia da mente da Damares Alves. É o que parece ser. E ele acusa ao mesmo tempo ela de prevaricação por um ato concreto. Então, quer dizer, perceba como a esquerda só está querendo utilizar um discurso oportunista sobre o mesmo fato. Ele está falando quando convém. Ela criou, é da cabeça dela. E ao mesmo tempo ele fala, ela falou que foi da cabeça dela. Desculpa, ela isso falou... daqui é inconciliável. Não, peraí. Agora eu vou ter que recitar. Infelizmente, é um absurdo ele não consegue mais sustentar a hipocrisia e a falsidade. Vamos lá. Tentar atacar a Damares Alves. Não, desculpa, Marco. Felipe precisa se defender. O Marco, ele cria... absurdos para fazer o ponto dele. Você acabou de criar. São coisas completamente diferentes. Você acabou de falar. Quando a primeira vez que eu vi a notícia... Desculpa, deixa eu falar. A primeira vez que eu vi a notícia, com você aqui, inclusive, Marco, se ela realmente recebeu denúncia e não fez nada, ela prevaricou. Mas hoje, com a informação que ela deu, dizendo que não recebeu denúncia nenhuma, ela ouviu o disse-me-disse de alguém, não é prevaricação. É realmente ficção mesmo, Marco. Então são coisas completamente que caminham juntas, né? Se ela recebesse denúncia formal... Se ela recebesse denúncia formal... Você não consegue falar uma coisa que fica reta. Marco, se ela recebeu denúncia sobre abuso infantil da forma como ela descreveu e não encaminhou para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, ela prevaricou. Mas hoje ela falou que não recebeu denúncia nenhuma. Ela ouviu comentários
de pessoas Agora, Felipe, falando nele de o que maneira pode acontecer? O encaminhamento dessa notícia crime por parte do STF para a justiça. Marcos, só um minutinho, rapidamente para vocês dois arrematarem. Sim. O que deve acontecer com o encaminhamento dessa notícia crime para a Justiça Federal do Pará? É mais uma fabricação ilusória de uma tentativa espúria, baixa, vil, torpe, de tentar atacar uma pessoa que teve uma eleição considerável no Distrito Federal, que sim, hoje tem uma influência, carrega voto em prol do Bolsonaro. É uma tentativa, sim, de influenciar de maneira completamente indevida o resultado eleitoral agora que se avizinha no segundo turno da eleição. É nojenta essa manobra que está sendo realizada, principalmente pela imprensa. Pois a discussão é muito importante, a gente vai continuar aqui. Eu vou ter que separar, né? Porque eles ficam um pouco nervosos.